No vídeo de hoje vamos trazer o resultado da Cielo. E sim, a Cielo tem boas notícias para apresentar na sua última divulgação de balanço. Vemos que há uma melhora significativa de resultados da empresa em relação àquilo que a gente via há pouco tempo atrás. Mas nem tudo é positivo. A gente tem também alguns pontos que merecem atenção e que o acionista deve prestar muita atenção e tomar cuidado ali para acompanhar a evolução da empresa. Se você gostar do nosso conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começando então trazendo o controle acionário da empresa. A gente tem uma participação de 30% do Banco Bradesco por meio da empresa Quixabá e o Banco do Brasil com uma participação de 29% por meio da BB Elo Cartões. 40% aproximadamente das ações está em circulação na bolsa. Neste gráfico, vemos os resultados dos últimos anos da Cielo. Um ponto interessante de se observar é que a receita da empresa tem mantido mais ou menos o patamar, até com uma ligeira queda. Mas a gente percebe dois movimentos distintos ali na curva, tanto do EBITDA quanto do lucro líquido da empresa. Uma queda acentuada de 17 até 2020 e agora em 2021-22 uma recuperação de lucro e EBITDA da empresa. Por se tratar de uma situação em que a gente tem a receita no mesmo patamar, entendemos que a empresa conseguiu melhorar a sua eficiência e transformar uma parcela muito maior aí de receita em lucro, melhorando assim a sua margem. Comparando os resultados trimestrais, os últimos quarto trimestres, a gente observa essa tendência também, mesmo com a queda em 22 aí acentuada na receita, em termos de lucro trimestral, ele segue num patamar aí de crescimento nos últimos 4 anos. Em termos de resultados, a Cielo Brasil e a Cateno têm participação igualmente relevante para o resultado da empresa. Um pouco mais adiante vamos explicar um pouco melhor o que representa essa divisão Cielo Brasil e Cateno. Em termos de dividendos, a empresa já foi, no passado, uma boa pagadora de dividendos. Podemos dizer aí que até 2018 a empresa pagou um patamar interessante de dividendos por ação. 19 e 20 aí foi uma queda acentuada e 21, 22 com a melhora no seu resultado, a empresa conseguiu aí pagar um valor pequeno ainda, mas um valor de dividendos. Um ponto interessante é que com a queda acentuada do valor da ação, o dividend yield subiu, mesmo sendo um valor relativamente baixo aí de pagamento de dividendos, em comparação ao histórico que a ação já apresentou no passado. A dívida bruta da empresa apresentou um leve crescimento nos últimos 4 anos. Em compensação, a sua dívida líquida subiu. Isso se deve principalmente aí à oferta de produtos de prazo, em que a empresa acaba usando o seu caixa líquido para fazer como se fosse antecipações, uns pequenos empréstimos aí aos lojistas, e pequenos empreendedores. Então, essa tem sido uma modalidade interessante aí de ganho de dinheiro que a Cielo tem obtido. E com isso, acabou aumentando aí a sua dívida líquida. O valor patrimonial, podemos dizer aí que tem uma tendência aí praticamente constante ao longo dos últimos anos. Neste gráfico, temos a evolução da relação preço-lucro da Cielo. A gente percebe que desde 2020 ela vem em queda nessa relação aí, puxado principalmente por queda do preço da ação. E entre os anos aí houve um ligeiro aumento dos lucros e que trouxe um resultado positivo para esse indicador. A relação preço-valor patrimonial também tem apresentado queda aí nesses últimos anos no horizonte.
Agora vamos comparar a Cielo com outras empresas da área de adquirência. A GetNet e a Stone, que fornecem esse serviço no Brasil, e vamos trazer daí três grandes empresas aí de fornecimento de cartões de crédito, American Express, Visa e Mastercard, para representar aí os fornecedores estrangeiros desse tipo de serviço. Inclusive, são portes completamente diferentes, né? Empresas como Visa e Mastercard são empresas que têm, e American Express, empresas que têm participação no mundo todo. Mas para trazer uma referência. E vale observar que a Stone, em termos de resultado, a gente já pode perceber pela tabela, que ela tem ela apresentou prejuízo, então ela está numa situação bastante diferente aí, né? Das empresas de capital aberto ali, a Cielo e a GetNet, que tem informações divulgadas ali, mas uma comparação direta. Em termos de dividend yield, a Cielo, apesar de ter caído muito o seu dividendo, e o preço da ação caiu muito também, então, mas ela está na melhor situação do grupo. A relação preço-lucro, a GetNet está muito melhor. A relação preço por EBIT, a Cielo se sai melhor. O indicador PSR, que é preço por receita, as duas praticamente empatam, tanto Cielo com GetNet, as duas empatam. E a relação preço por valor patrimonial da Cielo está mais baixa. Então, essa é a comparação aí dos principais indicadores de preço. Dá-se a entender, comparando essas empresas similares, que sim, a Cielo ela tem um preço interessante para o acionista. Agora, comparando as margens, as maiores margens, né? EBIT, a gente tem a Visa e a Mastercard, uma margem muito maior do que a Cielo. A margem líquida, então a gente tem disparado na frente a Visa e a Mastercard, e a American Express e GetNet acima ainda da Cielo. E em termos de ROI, o quadro se repete também, a Cielo fica na pior posição aí entre essa lista de empresas que colocamos na comparação. Neste gráfico a gente percebe aí a evolução do preço da ação da Cielo. Então ela veio numa subida, né, até meados de 15, 16, até 17, ela ficou num patamar aí bastante elevado e depois foi só ladeira abaixo. Mas a gente percebe ali em 2021, né, ela chegou no seu mínimo de preço e agora tem apresentado um movimento aí, uma tendência de recuperação de preço da ação. E com essa descida toda de patamar de preço da ação, ela fica, quando a gente faz a conta pela fórmula de Graham, avaliando o valor intrínseco da ação, ela fica abaixo aí do seu valor intrínseco. As projeções dos analistas para a ação da Cielo são bastante dispersas, a gente vê aí valores desde R$ 4,00 até R$ 25,00, então uma variação muito grande. E a média está acima do preço atual da ação. E 69% dos analistas da ação recomendam compra da ação da Cielo e 31% tem uma recomendação neutra. Vamos passar rapidamente por uma visão do mercado de cartões no Brasil, que possui uma faixa de uso aí na casa de 45% de penetração de cartões. Em mercados maduros, como observamos na faixa ali apontada nesse primeiro gráfico, o valor é entre 55% e 65%. E outro gráfico interessante mostrando o comportamento do mercado à medida que o consumo das famílias aumenta no país, indicando uma maior penetração no uso de cartão de crédito. Com isso, a gente pode perceber que existe sim um espaço ainda para a expansão desse tipo de mercado no país. Olhando agora os 4 maiores players do mercado nacional, que são Cielo, Rede, GetNet e Stone, elas conseguiram aumentar um pouco a participação no terceiro trimestre de 2022, que é o último que tem os dados registrados aqui. Mas se olharmos no histórico, em 2 anos, a Cielo ela perdeu 4% do seu market share, a Rede perdeu 2%, a GetNet foi a única dessas grandes que aumentou 1,2% e a Stone caiu 1,6% no seu market share.
O dado positivo para a Cielo está na aparente estabilidade, ou seja, ela deixou pelo menos de ter aquela ameaça de perda de market share. Há uma visão consolidada da empresa, da Cielo. A gente tem essas diversas áreas de atuação, desde terminais até apoio à gestão de empresas, recursos de e-commerce e produtos de prazo. Portanto, ela não é somente uma empresa que fornece simplesmente as maquininhas, né? Ela faz empréstimos para os lojistas, né? E também tem soluções aí, principalmente aí de e-commerce e auxílio à gestão. As duas principais divisões da empresa, como a gente comentou lá atrás, cada uma responde por metade do resultado. A Cielo do Brasil, que é o negócio de adquirência, que tem os produtos de prazo e pagamento, e a Cateno, que é a empresa responsável pelo negócio de emissões de cartões do Banco do Brasil e gestora de contas de pagamentos. Vamos trazer agora as informações apresentadas na última divulgação de resultados da empresa. Alguns destaques: a empresa apresentou no quarto trimestre de 2022 o maior lucro líquido desde o primeiro trimestre de 2019. O volume transacionado apresentou o recorde da empresa, assim como os produtos de crédito da Cielo, que têm apresentado expansão significativa. Nestes gráficos apresentados pela empresa, a gente vê esse gráfico cinza no meio na posição ali bem no meio do quadro, né? O percentual de penetração dos serviços da Cielo, conseguindo se manter em um patamar mais alto do que ela tinha antes, resolvendo aí parte do problema de queda de participação da empresa no mercado, que foi notado aí principalmente a partir de 2018. As margens e o lucro aumentaram também, mostrando que de fato a empresa conseguiu melhorar aí a sua eficiência de modo geral. Abrindo agora o desempenho operacional da empresa, a receita cresceu 18% em comparação ao quarto trimestre do ano passado e os custos aumentaram 5,8%, melhorando o resultado da empresa. Tanto Cielo quanto Cateno tiveram melhora nos seus resultados. Na área de varejo e empreendedores, houve um aumento do volume capturado e também do volume antecipado, aumentando a receita e contribuição dentro da empresa. Vale falar um pouco sobre os produtos de prazo da empresa, que ganham cada vez mais destaque. A RV é a aquisição de recebíveis e tem o Receba Rápido. Em um ano, houve um aumento de 25% no volume antecipado para os clientes. Com o aumento da taxa de juros, a empresa também consegue capturar melhores resultados desses pequenos empréstimos, né? Em eficiência operacional, a empresa conseguiu reduzir a participação dos seus gastos normalizados de 0,37% para 0,33% da receita. Mesmo com o aumento do gasto em si, eles conseguiram aí ter uma participação menor aí do seu percentual de gastos dentro da companhia. E uma visão das entregas, né? Houve realmente um trabalho bem feito de recuperação da empresa recentemente, trazendo resultados. E para 2023, o foco segue na rentabilização dos seus clientes e buscando novos produtos com a transformação digital. Vamos trazer agora algumas notícias recentes da empresa. Uma notícia trazendo aí análise técnica, né? Com a sugestão de que se o valor passar da próxima resistência de R$ 5,45, a ação pode seguir aí mantendo sua tendência de alta. Já o Valor Invest trazendo o resultado de 22, fechando aí com um crescimento de 63%, chamando a atenção para um resultado bastante positivo da empresa. Outra notícia, a Cielo pedindo à Anatel a extensão do seu prazo para migração dos chips de Oi Móvel para outras operadoras. Mais uma outra notícia, trazendo que a Cielo cravou a maior alta do Ibovespa em 2022. E, por fim, a última notícia dessa seleção, trazendo a informação de que a Cielo pode subir mais de 50%, segundo uma avaliação feita pelo Santander.
E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos das ações da Cielo neste momento. Do lado positivo, os dados mostram de fato que a empresa conseguiu melhorar o seu desempenho, os indicadores de preço melhor do que outras empresas similares, o mercado tem espaço ainda para expansão e há uma série de notícias positivas para a empresa aí com essa recuperação dos seus resultados. Do lado negativo, a dívida líquida ela é crescente nos últimos anos, as margens mais baixas do que outras empresas, então ela tem uma questão aí que ela tem espaço para expandir e melhorar ainda mais as suas margens, e a empresa ainda não conseguiu recuperar o market share que ela já teve no passado aí, antes de ter aí essa série de concorrentes. No fundo, é difícil, né, até que ela consiga recuperar todo o market share que ela já teve no passado. Mas vamos ver aí como é que a empresa vai reagir nos próximos trimestres aí e agora conseguindo se tornar mais rentável com a quantidade de clientes que ela tem atualmente. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.